Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe mais uma partida aqui do Tata Steel Masters 2021 e a gente tem aqui de brancas o Nils Grandelius, o jogador sueco mais grego do mundo, né? Contra aqui o francês Maxime Vachier-Lagrave. E vamos dar uma olhada que essa partida aqui é a siciliana do peão envenenado. O que é isso, Rafael? Peão envenenado? Vamos ver então. A gente aqui vai ver uma partida muito bacana. Claro que o MVL é o favorito, ele tem quase 2.800 aí de rating, jogador do torneio de candidatos. Mas a partida é muito interessante. Vamos ver o Nils Grandelius aí. Será que esse peão envenenado vai funcionar contra o francês? Vamos lá, Nils Grandelius abre com o peão do rei E4, aqui o francês MVL faz a sua defesa siciliana, C5, sua especialidade. Aqui cavalo em F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui A6, a variante Najdorf, a tão famosa variante Najdorf da defesa siciliana. Esse lance aqui segura bem a casa de B5 e dá um bom jogo para as negras. Bispo G5 foi jogado e agora E6, F4, um lance bem agressivo, uma variante bem agressiva contra a Najdorf, essa de Bispo G5 e F4, e agora o MVL vai para o lance Dama B6, olha só, atacando o peão de B2. E aqui o Nils Grandelius não é grego, mas oferece um presente de grego aqui com o lance Dama D2 e fala: você quer o peão francês? Você quer o peão francês? Toma o peão francês. E o francês captura o peão Dama por B2, então aceita aqui o presente do Nils Grandelius. O Nils Grandelius segue com torre B1 atacando a dama em A3 e agora F5. Uma das ideias do peão envenenado é deixar a dama fora de jogo, conseguir aqui uma boa dinâmica, né? Uma boa movimentação aqui. As brancas estão muito bem desenvolvidas. Vamos contar quantas peças estão desenvolvidas? 1, 2, 3, 4, 5 peças desenvolvidas e as pretas 2, né? Então uma das vantagens aqui, uma das ideias do peão envenenado é essa. Vamos ver. A partida segue com bispo em E7, agora F por E6, bispo por E6, cavalo por E6, F por E6 e aqui bispo C4, desenvolvendo o bispo com um tempo sobre o peão, preparando também para dar roque. Olha só, esse peão envenenado tem compensação, né? Parece. Aqui cavalo de bem D7, o MVL devolve o peão, ele fala: beleza, eu vou devolver material, já vi que se eu querendo ficar com um peão a mais aqui eu vou ter problemas. Então o Nils Grandelius segue com bispo por E6 e agora cavalo C5 e aqui sim o MVL já tem bastante peça desenvolvida, o cavalo está atacando o bispo, parece que está equilibrando aqui a coisa. Bispo B3 e agora a torre C8 desenvolvendo a torre, beleza, ninguém deu roque ainda. O Nils Grandelius fala: fica quieto, você não deu, eu dei. E aqui o Nils Grandelius faz então o roque, né? E aqui o MVL então não pode fazer o roque por conta do bispo aqui impedindo. E aqui a partida segue então com o cavalo por B3. E aqui o Nils Grandelius fala: você tá querendo dar roque também, né? Você captura o meu bispo e aí você vai dar roque e tá tudo igual, né? Nada disso. Torre por B3 atacando a dama não pode, o MVL não pode dar roque agora, tem que salvar a dama. Dama C5 cheque. Vou dar cheque, depois eu dou roque. Nada disso. Bispo E3 não permitindo aqui o MVL dar roque. Agora a dama está atacada. Dama C4 agora pelo MVL. Pressão total aqui no ponto de E4. E aqui o Nils Grandelius vai para o melhor lance da posição. Torre F4, protegendo aqui o peão. E agora a posição é interessante, né? Por quê? O MVL, se ele quisesse, não foi o lance jogado, hein? Se ele quisesse fazer roque agora, ele poderia, será? Aqui o Nils Grandelius ficaria ganho depois dessa bomba E5. Aqui depois de D por E5, por exemplo, simplesmente torre por C4 ganhando a dama, né? Então aqui depois de E5 a dama está atacada, provavelmente teria que jogar um dama E6 aqui e aí por F6 o Nils Grandelius estaria ganho. Então torre F4 aqui é um lance que exclama aqui pelo Nils Grandelius, que além de proteger o peão, fala para o MVL: você não vai dar roque. Né? Então aqui o MVL não pode dar roque, senão tá levando E5. Então aqui o MVL, incomodado com isso, faz o lance dama E6, tirando a dama aí desse ataque, né? Dessa linha de ataque aqui da torre. No entanto, agora tá caindo em B7, porque olha só, B7 estava caindo antes também, mas não dava para o Nils Grandelius capturar, porque está caindo aqui em C3. Essa dama aqui em C4 ela é muito forte, porque ela faz pressão no cavalo, faz pressão no peão central. A hora que o MVL faz dama E6, acabou a pressão em C3,
né? Então aqui B7 está caindo e aqui o Neos Grandelhos então faz o lance torre por B7 e já tem um peão a mais aqui contra o francês. E o francês fala, beleza, tranquilo, eu vou dar rock, eu tenho quase 2.800 de rating, um peão não é tanta coisa, vamos jogar. A partida seguiu com H3 aqui pelo Neos Grandelhos e agora torre B8, o MVL quer tirar essa torre da sétima horizontal que é perigosa demais. Torre A7, o Neos Grandelhos não quer trocar não. Torre A8, o MVL fala ou você troca ou eu vou empatar. Eu vou ficar repetindo o lance e vou empatar, pra mim tá bom empatar com um peão a menos. O Neos Grandelhos fala, tá bom, vamos trocar então. Torre por A8 e agora o Neos Grandelhos daqui pra frente começa a fazer magia no tabuleiro. O Neos Grandelhos segue com o cavalo D5. Pô, que lance maluco é esse, Rafael? Pendurou agora, pendurou aqui em E4, hein? Aqui o MVL não faz cavalo por E4, segue com torre B8, por quê? Se ele tivesse capturado aqui cavalo por E4, ganha atacando a dama, o cavalo protegido pela dama, parece bom, né? Mas aí seguiria cavalo E7, cheque, dama por E7 e dama D5 atacando cheque aqui, atacando todo mundo com checkmate em poucos lances. Então não dá para seguir dessa forma. Depois de cavalo D5, o Neos Grandelhos envenena mais um peão, mas dessa vez o MVL não aceita esse veneno, segue aqui com torre B8 e agora C4 aqui pelo Neos Grandelhos. Mais uma vez continua existindo o mesmíssimo tema, né? O MVL não pode capturar aqui em E4 por conta de cavalo E7 cheque, dama E7 e dama D5 cheque, ganhando uma peça na sequência. Então depois de C4, o MVL segue com bispo D8 e agora dama em F2. Que é isso, Rafael? Esse Neos Grandelhos é mágico mesmo, porque agora continua não podendo capturar aqui em E4? Continua, né? Senão, torre F8, checkmate na hora. O cavalo não pode descuidar aqui, ou bloquear a coluna F, ou guardar a casa de F8. O MVL sabe disso, ele joga cavalo D7, agora o cavalo fica aqui no limite, né? Segurando ali a casa de F8. E aqui o Neos Grandelhos segue melhorando a posição do bispo com bispo D4. Temos bispo G5 atacando a torre. E aqui o Neos Grandelhos continua fazendo magia, porque ele segue com torre F5. E agora não dá tempo do MVL capturar o peão. Aqui ele não foi o lance jogado, aqui foi bispo H6 colocando o bispo em segurança, mas aqui tivesse jogado dama por E4, simplesmente torre por G5, o cavalo está protegido, o bispo está protegido e o Neos Grandelhos teria uma peça a mais. Então depois de torre F5, bispo H6 colocando aí o bispo em segurança e agora o MVL está falando assim, agora você vai ter que defender esse peão, hein, Neos Grandelhos? E o Neos Grandelhos então joga rei H2, fala não, pode capturar esse peão. E o MVL calcula e joga a torre C8 aqui, né? Qual que é o ponto todo? Aqui se ele tivesse capturado aqui em E4, estaria vindo torre F7 com um ataque aqui em G7, atacando o cavalo. E aqui não tem muito o que fazer, né? Se tentar defender aqui com um cavalo F6, está vindo torre por F6, né? E depois de G por F6, cavalo por F6 dando duplo e ganhando a dama na sequência. E se depois de F7 jogasse outra coisa, torre F8, da mesma maneira as brancas ficam muito bem. Depois de cavalo E7 cheque, e aqui não dá para tirar o rei, senão sequência de checkmate. E aqui no mínimo, depois de dama por E7, torre por E7, torre por F2 e bispo por F2, as brancas têm uma posição melhor aqui, vencedora, né? Então rei H2 aqui pelo Neos Grandelhos e o MVL não pode capturar o peão. A partida segue com torre C8, o MVL fala, beleza, eu não posso capturar o peão, mas agora eu tô atacando todos os seus peões, você não tem como defender todos eles. E o Neos Grandelhos segue com dama G3. O Neos Grandelhos segue só com o fino do fino, pessoal, só lances aqui maravilhosos. O que está acontecendo agora? Não dá para capturar em C4? Não dá. Não dá para capturar em E4? Não dá. O lance do MVL aqui é G6. Por quê, Rafa? Vamos olhar essas linhas aí. Torre por C4 não dá por quê? Aqui viria dama B3, olha a bomba. Dama B3 atacando a torre, depois de torre C8, cavalo E7, cheque. E a dama não poderia capturar o cavalo porque a dama está cravada e o rei não consegue proteger a dama porque a torre não permite. E aqui o Neos Grandelhos então ficaria com uma dama a mais, né? Uma posição vencedora. Então não dá para capturar aqui em C4. E E4 não dá para capturar também? Não dá, não foi lance jogado. Aqui simplesmente dama por D6, olha que bonito isso. E aqui depois de dama por F5, por exemplo, simplesmente cavalo E7 atacando todo mundo. Ou então depois de dama por D4, seria uma outra possibilidade de dama por D7, atacando a torre e atacando aqui em F7, com uma posição vencedora aqui, checkmate em mais alguns lances para as brancas. Então dama G3 é o fino do fino, não dá para capturar em E4, não dá para capturar em C4. O MVL já deve estar ficando nervoso, segue aqui com G6
E agora o Nils Grandellius está só achando os melhores lances, só o fino do fino, não existe isso. Dama H4, deixando a torre, e o melhor, né? Você fala, ah, deixou a torre, depois captura o bispo, né? E vai atacar em G7, não é nada disso, porque o peão captura a torre e a dama protege lá em H6, né? Aqui o lance jogado pelo MVL, mais uma vez, é bispo F8. Aqui o MVL falou, não vou nem pensar, não vou nem capturar, porque eu já vi que esse Nils Grandellius é traiçoeira, e toda peça que ele me dá custa caro depois, né? Mas aqui o ponto todo é o seguinte, MVL faz bispo F8. Se ele tivesse capturado a torre, simplesmente E por F5, a dama não poderia capturar o peão, senão o cavalo vai lá para E7 atacando todo mundo. Aqui teria que seguir com dama E8, e depois de cavalo E7, cheque, por exemplo, rei F7, cavalo por C8, dama por C8 e dama por H6. As brancas têm uma posição melhor. Aqui um peão a mais, um rei exposto, né? Depois de, por exemplo, dama por C4, dama por D6, atacando aqui o cavalo, rei E8 e F6, as brancas teriam uma posição bem melhor, 2 peões a mais, vão forçar algumas trocas daqui a pouco e vão para um final vencedor, né? Então por isso que dama H4 é um lance que exclama aqui pelo Nils Grandellius. O MVL segue com bispo F8 e agora mais magia pelo Nils Grandellius, cada lance é uma magia. Torre F6, agora na cara do cavalo. O MVL já sabe que não pode capturar, nem calcula e já tira a dama, joga a dama E8 aqui, né? Mas o que aconteceria, né? Se ele tivesse capturado aqui em F6, simplesmente cavalo por F6, o cavalo protegido aqui pelo bispo, atacando o rei e atacando em H7. Depois de rei F7, dama por H7, bispo G7, por exemplo, o bonito cavalo G4 aqui, atacando agora o bispo, e aqui forçaria a torre G8, e depois de cavalo H6, cheque, aqui rei F8, bispo por G7, cheque primeiro, torre por G7, dama H8, cheque, torre G8, e depois de algumas trocas, dama por G8, cavalo por G8 e rei por G8, joga um H4 assim, para o adversário abandonar, né? Aqui com 2 peões a mais, seria um final vencedor aqui para o Nils Grandellius, né? Então, que maravilha, só o fino do fino aqui, torre F6 aqui, e o lance jogado foi dama E8. Rafael, mas não daria para jogar outra coisa aqui, sei lá... Não tem. Então dama E8 aqui pelo francês foi jogado e agora o Nils Grandellius continua agora forçando algumas trocas. Primeiro com torre por F8, cheque, olha que bonito, né? O cavalo não pode capturar em F8, senão o cavalo F6, cheque, ganha dama na sequência. O MVL seguiu com dama por F8, mas agora cavalo E7, cheque, protegido pela dama. A partida seguiu com rei F7 e depois de cavalo por C8 aqui, o MVL cansado abandona aí a partida, né? Abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais, né? Simples assim, abandonou porque aqui vai ser um final vencedor para os Nils Grandellius. Vamos ver uma possível continuação aqui, seria a dama por C8 e aqui ó, tá desguarnecido em H7, dama por H7, cheque, rei 8, seria uma possibilidade, dama por G6, cheque, rei E7, dama G5, cheque, rei 8, dama G8, cheque, cavalo em F8, e depois de bispo G7, as pretas para defender o cavalo tem que jogar rei E7 de forma a proteger o cavalo, e aqui dá para forçar as trocas, dama por F8, bispo por F8, rei por F8, e aí aquele H4. Solta aquele H4 para o adversário abandonar também, né? Se não tivesse abandonado ainda. Então aqui um final com 2 peões a mais, completamente vencedor aqui para o Nils Grandellius. Nils Grandellius jogou demais só assim para derrubar o MVL, o gigante MVL, né? Mas Nils Grandellius jogou com grandeza, né? Mostrou aí realmente um xadrez aí de primeiro mundo, né? Jogou aí só o fino do fino, o Grandellius. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, vamos lá. Olha aí que maravilha, 99,3% de precisão, né? Só assim para ganhar da MVL, 94,9% para MVL. O Grandellius encaixou 22 aqui melhores lances contra 17 do francês. É apenas uma imprecisão na partida inteira. O MVL 3 imprecisões, 2 erros, né? E aí realmente foi menos preciso, errou um pouco mais. E o Nils Grandellius não perdoou, né? Não basta ganhar um peão igual ele conseguiu lá a torre por B7. Ele teve que jogar o fino do fino até o final da partida, né? Senão não tem jeito não contra o francês. Vamos dar uma olhada onde é que o francês perdeu a mão, onde é que ele errou, vamos lá. Nils Grandellius fez o lance torre F4 e colocou o francês na pressão. O francês pressionado fez dama E6, receando o lance E5. Aqui, qual que é a única maneira, né, de combater? Porque aqui é o seguinte, as brancas já protegeram o peão, estão ameaçando aquele avanço chato, estão ameaçando lá em B7. Tem alguma maneira do MVL segurar tudo aqui? Ele poderia jogar cavalo H5 aqui, atacando a torre. E aqui então depois de torre F2, por exemplo, cavalo F6 novamente,
né? Preparando aí para dar o roque, pressionando agora aqui em E4, né? Não dando tempo aqui das brancas jogarem torre por B7, afinal de contas a dama está pressionando aqui em C3, a dama e a torre. Então aqui o MVL se seguraria com equilíbrio, né? Depois de torre F4, cavalo H5 de novo. Ah, mas eu não quero empatar, em vez de torre F2 agora eu vou jogar torre F1, não tem problema, eu jogo o cavalo F6 e vou empatar. Aqui para as negras empatar tá bom. Aqui então, se o Nils Grandelis não quisesse empatar, jogaria cavalo D5, por exemplo, envenenando aqui em E4 e não poderia capturar aqui em E4. Cavalo por E4, Nils Grandelis teria o terrível lance dama D1. Como assim, né? Terrível lance dama D1, né? Mas esse lance realmente seria muito forte. Aqui as brancas estão ameaçando a entrada lá em H5. Continua existindo pressão lá em B7, E7. Aqui seria uma posição muito difícil de segurar para o MVL, não pode dar roque, nada. E o Nils Grandelis iria explorar tudo isso com grande vantagem. Então aqui depois de cavalo D5... Para não acontecer isso, ao invés de cavalo por E4, o MVL poderia seguir com cavalo por D5, e por D5 e bispo F6, né? Tá caindo em B7, mas tá caindo em C2, né? E tudo bem, aqui teria bastante equilíbrio, torre por B7 roque. Aqui a pressão em C2 não dá para defender, se quiser defender com torre C1 fica passivo demais, né? Então aqui teria que jogar, por exemplo, torre B3 e depois de dama por C2, torre por C2, a gente teria uma partida bem equilibrada, né? Então faltou só um detalhe aqui para o MVL, faltou ter um pouco mais aqui talvez de calma, né? Não sei se foi esse o ponto todo. O MVL é um jogador de muita qualidade, ele não teria dificuldade em encontrar o lance cavalo H5, mas é difícil entender o que acontece ali no momento, na hora, ali no tabuleiro, né? E realmente dama E6 foi um erro que custou aí a partida. Agora não dá para imaginar que o Nils Grandelis ia jogar com tanta grandeza, né? Aqui realmente só o fino do fino jogou, parecia um mago aqui, né? Foi aqui com cavalo D5, não pode capturar em E4. Foi aqui com C4, continua não podendo capturar aqui em E4. Jogou dama F2, continua não podendo capturar em E4. Ameaças de checkmate. Aqui jogou cavalo D7, bispo D4, bispo G5, torre F5, não pode capturar aqui em E4, a gente viu. Bispo H6, agora rei H2, continua não podendo capturar em E4. Que maravilha, né? Torre C8 e não pode capturar nenhum dos dois, ele segue com dama G3. G6 atacando a torre, dama H4, não pode tomar torre, não pode tomar peão, não pode fazer nada aqui. Aí, bispo F8, torre F6 e não pode tomar essa torre. É maravilhoso isso aqui, dama E8 e aí torre por F8, vamos simplificar, vamos para um final melhor. Isso aqui não existe, jogou demais o Nils Grandelis, né? Fez milagre aqui, jogou muito bem, né? Realmente essa partida e venceu aí de uma forma espetacular aí o MVL, provando que a variante do peão envenenado ainda é muito boa. Aliás, toda vez que eu vejo alguém aceitando peão envenenado, em geral as brancas ganham, não tem jeito, né? Quando são jogadores muito bons assim, é uma abertura bem poderosa para as brancas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixem seu like, né? Lembrando que hoje tem mate-papo com o Grande Mestre Diamante às 20 horas. Estejam lá. O link está aqui na descrição do vídeo. Já ativa o lembrete já para você ser avisado ali a hora que a gente entrar ao vivo e você poder participar, tá bom? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.